Obrigado pela presença. Eu sou Paulo Fontes, professor aqui no CPDOC, coordenador do Laboratório de Estudos do Trabalho e Movimentos Sociais, que está patrocinando esse evento, com Rafael Iores, chamado Desenvolvimento para Quem? Planejamento Estatal e Industrialização dos Trabalhadores dos anos 50. Quero agradecer bastante ao Rafael, professor de História Latino-Americana e Política Comparada na Universidade de Denver, nos Estados Unidos. Ele está num período de atividades na USP, nesse mês agora de agosto, e teve a gentileza de aceitar nosso convite para participar do debate aqui. A gente, enfim, conhece o Rafael há muito tempo, desde a época que ele pesquisava o livro que ele acabou lançando primeiro em inglês e agora em português, um livro que chama Qual o Desenvolvimento, os debates, sentidos e missões da era desenvolvimentista, que é o livro que dá base um pouco para a palestra que ele vai fazer aqui com a gente. O Rafael trabalhou muito aqui no CPDOC, no nosso acervo, etc. E é uma satisfação muito grande tê-lo agora para apresentar o livro, que é um excelente trabalho. A apresentação é muito boa. Então quero agradecer mesmo ao Rafael por ter topado vir nos presentear com a sua apresentação. E o Alexandre Fortes, professor da História Comparada da UIM, da Federal Rural do Rio, e atual pró-reitor de pesquisa e pós-graduação dessa universidade, nosso velho conhecido camarada do Leite. Também quero agradecer por ter topado comentar. As atividades do Leite sempre tem um comentador que, enfim, puxa, em geral bota o convidado na berlinda. Então, obrigado Alexandre, obrigado Rafael. Sem mais delongas, então o Rafael vai ter 40 minutos. A ideia é que ele faça a apresentação, o Alexandre faz os comentários e a gente abre para perguntas, observações. Então, obrigado. Beleza. Bom, obrigado, Paulo Fontes. Alexandre Fortes, Paulo Fontes, desculpa. Fontes. Paulinho, né? Mais conhecido como Paulinho, querido Paulinho, amigo, companheiro aí de muito tempo, como ele também ressaltou. É um prazer estar aqui. Conheço vários de vocês, então me sinto um pouco em casa, não só pela fundação, pelo CPDOC, mas do lado pessoal também. Então é uma coisa que a gente tinha pensado já há um bom tempo, em algum momento, quando fizesse sentido da minha presença no Brasil, no Rio, ou pelo menos próximo ao Rio, no caso de São Paulo, né? E coincide também com o lançamento de alguma coisa que fizesse sentido vir aqui partilhar um pouco dessas ideias. Então é isso que eu queria fazer hoje, né? Fazer propaganda de novo e aproveitando para dar aqui uma patrulha do meu, fazer uma média com o meu comentador para a galera. Já vai sair da melhor. Uma das que ainda me resta, passando aqui ao Alexandre. Tem inglês. Olha, tem português. Agora tem português. Esse aí, de fato, é a versão brasileira, não é só a tradução, mas uma versão. A gente trabalhou até com um membro aqui do CPDOC de muito tempo, que foi o Sérgio Amarão, no processo de tradução, e adaptação e revisão. Então foi, de fato, a tentativa de expor essas ideias que me levou, enfim, anos de trabalho, de pesquisa, de reflexão, para sair com um trabalho mais aprofundado, né? Uma chance, uma oportunidade de apresentar de uma maneira mais extensa, que é esse livro agora lançado aqui. E essa é a ideia, quer dizer, debates sobre desenvolvimento no Brasil, nesse período entre 45 e 64, de maneira mais centrada, mais focada anos 50 e ainda mais período para cá. Então a apresentação hoje está bem ligada, bem próxima a mais ou menos os argumentos centrais do livro. Não dá para a gente expor tudo, é um livro, não é só marketing, vocês podem ir na biblioteca, não precisa comprar, mas assim, é um livro mais extenso, né, vai muito mais aprofundado, como deveria se esperar de um livro, né, que tenta traçar esse assunto de uma maneira mais, não exaustiva, mas mais ampla, mais colocando diferentes visões, diferentes projetos desse período em contexto e em diálogo, que é o que eu tentei fazer na aula. Então hoje apontar alguns elementos centrais da narrativa do livro. Então mais uma vez obrigado e vamos lá, para a gente poder ter uma conversa que de fato eu espero ter aqui um diálogo, uma reflexão para todos nós, né, que seja
proveitosa para todos nós, e eu tenho certeza que aprenderei muito nessa conversa também. Vamos começar do início, ou seja, não é os anos 50. Não, por que essa foto? Né? Em primeiro lugar, lembrar um pouco onde que a gente estava até recentemente, não só aqui como em outros lugares do mundo, com um momento um pouco mais esperançoso, otimista, né? Mas espero por que trazer isso, além da piada do Lula e do Obama. Esse era um momento que, isso aqui acho que aconteceu, não tenho a data exata desse encontro, mas 2007, 2008, quer dizer, onde se havia uma perspectiva, uma percepção, uma sensação, quer dizer, várias sensações. Uma de que o Brasil estava no caminho, né, de mudança, de transformações, sim, econômicas, um período de crescimento importante, que culmina aí com o crescimento de 2010, mas já numa trajetória de otimismo com a economia, mas que ia muito além da economia. Transformações também no âmbito social, transformações até muito mais significativas, inovadoras do que as transformações que eu analiso no livro, que é mais o período desses anos 50, mas de qualquer maneira, ecos, né, dessa experiência de uma sensação de otimismo, de confiança no país, baseado em transformações reais, e além disso um certo, também bastante mais inovador, ativismo, uma presença, uma inserção mais ativa, diplomática e econômica e cultural do país no mundo, aqui como retratado aqui pelo Obama. Também lembrar um pouco de vários tempos que o futebol ainda tinha algo a apresentar. Mas, então, por que isso? Como é que a gente faz entender isso? E isso é tão recente, né? Quando eu estava pesquisando para o livro, essa é a realidade. E hoje é um contexto bastante diferente, como sabemos. Não só aqui, como também nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Como é que a gente pode pensar nisso? Eu acho que essa perspectiva assim, de tentar entender isso, talvez olhando para um outro período, né, onde havia, né, evidentemente eu já estraguei a surpresa, o período dos anos 50, onde, quando a gente tinha também uma sensação de que o Brasil passava por uma experiência como em várias coisas, democracia, para começar a conversa, não perfeita, se é que isso existe em algum lugar, restrita em algum grau, mas uma experiência enriquecedora, sem precedente, um senso de otimismo, do processo democrático, da expressão de diferentes projetos, e aqui, claro, o projeto que chega ao poder, que é o projeto personificado no JK, um otimismo ainda bastante, um otimismo talvez anacrônico chamar assim, mas talvez de classe média, como está colocado aqui nessa foto aqui da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, mas de qualquer maneira, uma experiência de que estávamos caminhando rumo a um processo de transformação que seria benéfico, que seria não, talvez, capaz de incluir a todos, mas que representaria algo inovador nessa situação. Para além do contexto doméstico, a gente tinha também de novo, não um ativismo igual, mas uma presença maior, um espaço maior, o Brasil tentando se colocar mais no âmbito hemisférico, não necessariamente global, mas se colocando nessa situação, chamando a atenção para o que está acontecendo no Brasil, experiências de crescimento econômico, de industrialização, de transformação, que então a face talvez mais internacional do processo. Que não era só diplomática, tínhamos, como eu disse, essas transformações, se tinham uma base concreta no campo da economia, elas passavam por outras áreas também, de outras dimensões, sociais, culturais, artísticas, como aqui nós temos a presença do Brasil, chega a Nova York, a nossa nova, chega a outros lugares, né? E não podemos esquecer também, só para fazer a analogia com o futebol, que ganhávamos a primeira Copa na Suécia, e corroborava essa sensação de Brasil que, não o Brasil que vai para frente, esse é um termo bem mais negativo, mas o Brasil que está, talvez, abrindo o seu espaço e se colocando. Agora a gente sabe muito bem que essa era uma face dessa realidade. Nós tínhamos ainda continuada exclusão histórica na sociedade brasileira, exclusão socioeconômica, como colocado aqui. É interessante que é o Palácio da Alvorada, e essa era a situação dos trabalhadores que estavam lá, dos candangos que estavam construindo o Palácio da Alvorada, entre outros, né, onde a gente claramente vê um outro perfil aqui, tanto socioeconômico como do ponto de vista mais demográfico, e claro, as condições de trabalho, e se é que essas pessoas se sentiam ou não incluídas nesse processo, nesse sentimento de transformações. Uma outra foto para representar um pouco as contradições continuadas estruturais da sociedade brasileira, não só o Palácio da Alvorada, mas o próprio Congresso Nacional, onde nós temos aqui
né? Por um lado, o Brasil que está se projetando para a capital da esperança, parece uma nave espacial, né, que vai flutuar, e o pessoal quebrando pedra, literalmente, né? Eu acho uma foto assim, simbólica que expressa muitas coisas, não só desse contexto, mas do Brasil em geral. E claro, esse processo, como esse primeiro que eu chamei a atenção na primeira foto, do Lula, foi abortado, né, de uma maneira até mais, até agora pelo menos, violenta do que o mais recente tem sido, mas a gente sabe então, portanto, que foi uma experiência que teve chegou a sua exaustão, ou que, enfim, levou a contradições, aprofundou contradições que, eu diria, não foram resolvidas, mas foram resolvidas nesse sentido aqui, né, do abortamento abortamento não existe, né, do término, do aborto, da experiência da democracia. Bom, portanto, se a gente repensar esse contexto, né, um pouco com os olhares de hoje, mas também tentando, né, na maneira possível, olhar com os olhares de então, entender essa situação, eu acho que a gente poderia olhar para 3 áreas: contexto hemisférico, contexto regional, global, se medida, que é o que eu tento fazer no livro, né, são partes do livro que eu estou tentando colocar um pouco, e também o contexto doméstico, que eu vou chegar rapidamente aí. E aí a gente pode discutir mais a situação, né, dos trabalhadores, para fazer mais sentido aqui para a reflexão e para o trabalho aqui do laboratório. Então, no contexto doméstico havia uma grande percepção que não era só do Brasil, que era do contexto de fato latino-americano, de que uma proporcional expectativa e correspondente, portanto, não atendida a expectativa, frustração, de que os Estados Unidos continuariam engajados com a América Latina como eles tinham estado engajados nos anos, pelo menos na segunda metade dos anos 30, no início dos anos 40, a política da boa vizinhança, que não era, de maneira alguma, uma política construída num parâmetro horizontal, não era uma política construída em termos iguais, ainda era uma política paternalista, nos padrões tradicionais, eu tendo a acelerar quando eu falo, nos padrões tradicionais da relação dos Estados Unidos com a América Latina, mas era uma política que, enfim, tentava se engajar mais, respeitava um pouco mais o princípio não ideal, mas o princípio de não intervenção, e claramente uma interação que propiciou para vários países, fundamentalmente para o Brasil, teve custos, teve problemas, mas novas relações econômicas, em grande parte regionais, comerciais, mas no Brasil indo além disso, né? Financiamentos e cooperação de projetos de industrialização. Agora, essa expectativa que existia, portanto, né, bem já lá no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui a Conferência de Chapultepec, que foi seguida por outras, a Conferência de Bogotá, a Conferência do Rio, onde se confirma essa frustração das lideranças políticas, diplomáticas, culturais, econômicas da região. Esse relacionamento, esse engajamento dos Estados Unidos, ele rapidamente é colocado de lado. A ênfase passa para questões, novamente, não questões como tinham sido importantes para a região em especial, econômicas, comerciais, projetos de desenvolvimento, não era chamado assim, mas projetos, enfim, de reorganização da estrutura econômica do país, para questões, para temática, para assuntos de segurança, ou seja, a tal da chamada real politics ou hard politics, né? Quer dizer, a questão de segurança assume a prioridade maior para os Estados Unidos e essa agenda regional ela é colocada de lado, assim como a região é colocada de lado, os Estados Unidos se ocupam mais da Europa, rapidamente da Ásia. Além disso, em relação a esses fundamentalmente a questões econômicas, os Estados Unidos retomam uma agenda tradicional, pós, portanto, política da boa vizinhança, pós a experiência de Roosevelt, que é a política tradicional de desenvolvimento é assunto do mercado. Portanto, o que cabe a vocês para tentarem reorganizar a economia de vocês, até inclusive industrialização, há uma certa dubiedade se a industrialização ela pode ou não, deve ou não ocorrer na região, mas ela deve ocorrer por capitais privados e há uma redução drástica, né, de projetos de cooperação e também projetos de cooperação industrial dos Estados Unidos. Esses números aqui dizem respeito à região, mas a gente pode ver perfeitamente como que há uma guinada do raciocínio desse período. Nesse contexto, lideranças brasileiras diplomáticas, políticas, intelectuais, econômicas, né, tentam reorganizar o relacionamento com os Estados Unidos. De novo, não é uma política assertiva como vai ser em níveis globais, como recentemente feitas por Lula, e a sua experiência, né, no início dos anos 2000, vai ser muito mais focada nos Estados Unidos, mas tem um cunho regional e se tenta, de novo, retomar questões de desenvolvimento. Portanto, né, essa palavra não tem como falar demais, porque o livro é exatamente isso, a tentativa de ver como é que diferentes projetos de desenvolvimento e discussões sobre desenvolvimento eram colocadas nesse contexto. Então, do ponto de vista regional, há uma tentativa de se
retomar e aprofundar essa agenda. Bom, de novo, isso é o contexto hemisférico. No contexto regional, já, de novo, é quase que injusto falar só do Brasil, porque de fato são questões pertinentes, especialmente, não são pertinentes à região como um todo, mas fundamentalmente para outros países de peso na região, México, Argentina, Colômbia, Chile, estão também experimentando e discutindo e refletindo buscando alternativas para essas questões similares, e há também uma cooperação, pelo menos intelectual, e uma partilha de um ideário novo, de proposta de desenvolvimento, que isso aqui de fato é regional. Então o foco do Brasil, eu acho que ele é merecido, não só porque é o que eu faço, mas porque ele de fato, o Brasil, onde essas ideias são mais aprofundadas e colocadas à frente, é uma questão interessante que a gente pode discutir, porque sim, porque não, como é que se deu isso, mas sempre lembrar que é um contexto regional disso, né? Frente especialmente àquela situação que eu rapidamente mencionei há pouco. Se tenta buscar alternativas ao modelo agroexportador, a alternativa que vai ser colocada, evidentemente, vai ser a industrialização substituidora de importações, e a matriz desse pensamento, que vai continuar muito tempo depois desse período, mas já começa lá nos anos 40, final dos anos 40, é as propostas, muito já no início, pelo menos colocadas na CEPAL. Esse prédio, evidentemente, não é o prédio da CEPAL de então, eu não sei onde é que a CEPAL se reunia então, confesso, a minha ignorância documental nesse aspecto, é o prédio atual, mas, enfim, né, para ter alguma coisa visual para a gente pensar na CEPAL. A CEPAL vai ser profundamente impactante, aí, né, CPDOC é o lugar para perceber isso, no Brasil, pelo esse elo que vai ser colocado entre CEPAL, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e com lideranças chaves, como, por exemplo, Celso Furtado. Tivemos eu diria, a sorte profunda, né, de ter não só alguém da estatura de Celso Furtado, mas alguém sendo brasileiro que volta ao Brasil, ele vai atuar em outros países também, evidentemente, vai tentar implementar projetos, ideias, treinamentos, que se chamava na época da CEPAL, em outros países, México, Venezuela, de maneira mais clara, mas em outros lugares também. Mas no Brasil é onde ele vai ter mais tempo, vai se colocar, vai participar do Banco Nacional de Desenvolvimento como diretor, vai depois na Sudene, né, tentar buscar a implementação dessa política de achar uma nova maneira de inserir as economias regionais no contexto internacional, dada o quê? A continuada instabilidade de preço no mercado internacional para produtos primários, dada os decrescentes preços, né, para as commodities, especialmente café, que estavam, especialmente após a Guerra da Coreia, se deteriorando muito rapidamente, e como é que a gente consegue pensar países que têm mercado interno, países que têm uma inteligência, recursos de capital para investimento, um país que tem um Estado com uma burocracia, né, o que ele ajuda a treinar especialmente, para poder pensar em alternativas a isso, e se começa a implementar essa agenda, separando essa agenda da industrialização substitutiva, com aquele modelo que a gente conhece, tarifas, controle cambial, câmbios múltiplos, empréstimos públicos para projetos industriais, investimentos estatais em infraestrutura, seja direta ou indiretamente, né, com a propriedade da empresa ou não, mas que começa a se implementar isso. De novo, lembrar que não é só regional, mas que essas reflexões e essa busca, ela é também ampliada, ela está ocorrendo em outros lugares do mundo, né? É uma parte que eu tento refletir um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante situar essa experiência dentro do que depois vai se chamar mundo emergente, terceiro mundo, em que grau a América Latina se insere nisso ou não, né? Mas fundamentalmente a gente está chamando aí do grupo que vai se reunir em Bandung, depois vai se reunir posteriormente no movimento dos países não alinhados, mas os grupos países que estão pensando isso recém, né, passando do processo de independência, e que estão buscando colocar essas questões. Aqui nós temos uma das fotos que eu consegui localizar de Bandung, nós temos à esquerda o primeiro-ministro indiano, o nome dele me falta a memória agora, mas o Nehru, né, ao lado dele o Sukarno, o presidente da Indonésia, onde aí Bandung, onde foi o país, a cidade sede, o país sede da conferência. Bom, isso é uma reflexão muito interessante. Eu acho que, embora pontuando paralelismos, eu acho, né? Porque a intersecção não é tão presente. E aí é uma coisa que eu tentei pensar, tive a oportunidade de entrevistar alguns poucos membros, né, da intelectualidade que pensava essas coisas no Brasil na época, que é Cândido Mendes, era Jaguaribe, que ainda estão vivos, mas na época concordaram em ser entrevistados, pensar essas questões. Por que não havia uma interação maior? Então é mais um paralelismo, mas de qualquer maneira havia, eu acho que esses ecos para lá e para cá, mas ainda assim haviam diferenças importantes.
o contexto latino-americano e o contexto brasileiro nesse cenário, né, de dificuldades e de busca de alternativas. Uma delas é que o movimento do país não alinhados vai se constituir como uma força multilateral, muito mais pensando em questões geopolíticas, anti-armamento nuclear, anti-comunidade armamentista, e as inovações do Brasil, embora mesmo na PEN, né, da política externa independente, vão ser algo mais ainda focado em temática econômica, ampliação de mercado, discussão dos preços das commodities, isso aí. Bom, aqui mais ou menos eu, na verdade, tinha que estar nesse slide, para mostrar que há paralelismo, mas há diferenças também. Mas concordava de que a gente está buscando reduzir a vulnerabilidade das chamadas economias periféricas, que é o termo que, entre outros, o Raul Prebisch, né, da CEPAL, vai ser o primeiro formulador, e esse conceito vai de fato se estabelecer, e como é que a gente, dentro do contexto regional, do contexto brasileiro, a gente está buscando essas questões. E aí chegamos de fato ao contexto doméstico. De novo, né? Éramos uma economia exportadora, éramos uma economia acelerada, que vai se acelerar ainda mais ao longo dos anos 50 e ainda mais nos anos 60, a urbanização e transformações. Você é um que apontou isso, a questão da urbanização, não sei se você lembra, a conversa anos atrás sobre o processo de urbanização, mas era o início desse processo, né, de transformações, e transformações, portanto, reais, demográficas, geográficas, regionais, urbanísticas, além das transformações da burocracia estatal, novas agências de pensar, novos projetos de organização econômica, essa experiência da democracia, e também, né, a gente pode pensar, tudo bem, uma pergunta interessante, justificada, para pensar de como que as transformações essas eram refletidas em aspectos culturais para além, né, da cultura mais elitizada ou mais de classe média, né? Temos uma cultura ligada a esse ambiente industrial, poesia concretista, o início do cinema novo, nós temos Museu de Arte Moderna, quer dizer, são questões interessantes, importantes, mas eu acho que cabe pensar a que ponto isso reflete a população brasileira como um todo, mas de alguma maneira era o que se colocava e é o que estava dando rumo a essa percepção de transformações. Bom, a industrialização, essa é uma foto já de 59, mas aqui é o mundo industrial que vai forçar a uma série outras de tentativas de entender o que está acontecendo, de fazer sentido disso e de ver de que medida esse processo ele pode ser mais ou menos inclusivo, mais ou menos benéfico para outros setores da população. Vou usar aqui a foto primeiro do filme Rio 40 Graus, do Nelson Pereira Santos, para mostrar que, né, há inovações em outras áreas também, não só na economia. Eu acho que isso é um certo sentimento de culpa meu, porque eu não sou historiador econômico, mas eu fico tratando de questões econômicas, mas do ponto de vista mais cultural, intelectual, mas então mostrar, né, dizer que sim, a economia é em grande parte, não vou dizer determinante, mas em grande parte ancoradora, né, do que está acontecendo, mas isso vai muito além, no meu entendimento, na minha reflexão sobre o assunto, vai muito além dessa dimensão. Só para, enfim, ressaltar aqui, né, e aí voltando um pouco à questão lá de outras propostas mais multilaterais e mais políticas da questão, no Brasil, com a experiência essa de industrialização acelerada, do que a gente chama em grande parte de desenvolvimentismo, ou seja, industrialização acelerada, onde o Estado cumpre um papel organizador, estimulador, financiador, mas não é necessariamente parte da discussão, parte da reflexão, parte da polêmica, das divergências da época, mas não deveria, pelo menos, essa agenda mais mainstream, essa agenda que vai ser mais concretizada, né, pelo Estado nesse período, especialmente o JK, portanto, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento, pelo PNDE, é onde o Estado tem um papel, mas é um papel esse de regulador, estimulador, orientador, mas não necessariamente, ou não prioritariamente, como, a não ser em necessidades chaves de infraestrutura, como o proprietário, né, dos meios de produção, digamos. Portanto, né, só para voltar, vão ser outros atores que vão ser os proprietários de fato. Aqui, evidentemente, a Volkswagen, que é uma multinacional de peso. Bom, nós temos a proliferação já ligada também novamente à questão do mundo industrial, ao sentimento da transformação de cultura de massa. Esse é um anúncio publicitário da época, onde também de casa, com um filho mais novo do que eu era quando criança, ou seja, de ponto que isso reflete, né, o público brasileiro, é claramente uma tradução, mas o que nós temos? A GE, portanto, uma das maiores empresas do mundo, americana, multinacional, tudo, atuando no mercado brasileiro, vendendo o quê? Geladeira, enceradeira, pode passar, eu acredito que aqui sim ar-condicionado, televisão, aqueles rádios enormes que tinha na casa do meu avô até tempo atrás. Temos aqui uns jovens que não
nunca viram isso, não sabem o que eu estou falando, mas enfim, né, isso existiu. A proliferação dessa noção de publicidade, a expansão, a suposta, prometida expansão do acesso a, pelo menos, eletrodomésticos, talvez se esperava também a outros bens mais duráveis, mas, portanto, começa a se reorganizar, em certa medida, a conversa sobre desenvolvimento, a conversa na chamada opinião pública, que, na minha opinião, sempre é uma opinião das, né, classes que têm acesso aos bens, portanto, das classes médias, mas, portanto, isso reflete um pouco dessa situação do país que a gente estava vivendo. Aqui nós temos a foto do, ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Lopes, que é o grande cara, junto com o Roberto Campos, mas de maneira até mais direta, o grande articulador, formulador do plano de metas, e que, portanto, chama atenção esse perfil tecnocrático, esse perfil centralizador, que consegue tomar decisões, é um cara que participou lá da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, que passa pela cooperação com o Celso Furtado, para trazer as ideias cepalinas. Então, ele tem uma posição, em alguns momentos, ambíguas, com algumas das propostas cepalinas, um pouco mais a questão do papel do Estado, mas está alinhado com isso, está implementando muito essa agenda de industrialização acelerada nos moldes que vai ser concebida e estruturada dentro do Estado brasileiro. Que moldes eram esses? E aí, a literatura, na minha opinião, é um pouco divergente em relação a que grau há uma continuidade entre Vargas e JK, especialmente o primeiro Vargas, mas também o segundo Vargas. Me pareceu que a documentação argumentava no sentido de que, sem negar diferenças, há uma continuidade, estou aberto ao diálogo, evidentemente, mas há uma continuidade, né, em várias áreas, mas também aqui nessa área onde nós temos essa associação com o Estado e atores privados. Fiesp já é importante, CNI já é importante lá no primeiro Vargas, continua importante aqui no segundo Vargas e fundamentalmente vão ser chaves para a industrialização que vai se colocar, vai se acelerar no período JK. Quer dizer, só para dar um dado que eu não tenho aqui no slide, mas em 56 o Brasil produzia pouquíssimos modelos de automóveis, era o Estado ainda era chefe da indústria e não tinha volume, não tinha capacidade. Em 59, em 60 está exportando automóveis, né? Quer dizer, de várias marcas, tem mais do que 12 marcas no Brasil, podemos discutir a qualidade ou não, mas é muito rápido, né? Assim, o Brasil é muito rápido, muito condensado, isso é uma questão de 5, 6 ou até muitas vezes 2, 3 anos, né? Você parte de uma coisa que não existe para uma coisa que tem uma relevância, e não só pelo que ela está produzindo, porque se exportava, sei lá, 10 mil, 20 mil carros, não era tanto, mas, bom, está fazendo isso cria todo um discurso, uma narrativa sobre o processo da industrialização e como é que isso vai ser colocado. É nessa conversa, nesse diálogo, nessa interação, certamente que é enviesada, certamente que vão ter diferentes visões colocadas nos meios de expressão disso, nos jornais da época, o início também da televisão, mas jornal ainda tem um peso maior, né? Vários atores vão participar, não só aqui empresários, aqui nós temos o Evaldo Lodge, né? À esquerda, o presidente eterno da CNI nesse período. Depois, no início dos anos 60, ele vai se implicar num escândalo de corrupção e vai se afastar, já é deputado, bom, já é deputado, deputado ou senador, não me lembro, mas, quer dizer, esse imbricamento está colocado. No meio ali o famoso Samuel Weiner, né, do jornal Última Hora. Bom, eu coloquei a foto do JK, embora eu esteja falando mais aqui do plano de metas, para mostrar um pouco essas continuidades e a interação desses diferentes atores, ou seja, além do Estado, além dos empresários, intelectuais, falamos um pouco dos intelectuais intelectuais, podemos usar o termo intelectuais orgânicos, mais associados, não tanto à academia, mas ao Estado, portanto o ISEB, pessoal que está tentando pensar essas questões, com um envolvimento maior ou menor na formulação de políticas públicas, gradativamente menor, mas no início tinha uma inserção maior, personagens como Hélio Jaguaribe, de novo, né, estava já presente, vai continuar presente no nosso pensar o Brasil, assim como, evidentemente, outros atores, como trabalhadores, e fundamentalmente tem também todo um lado de organização rural, dos trabalhadores do campo, né, que vai se acelerar, se aprofundar já no final dos anos 50, nos anos 50 e vai se aprofundar ainda mais nos anos 60, mas o que eu consigo apontar e analisar nessa obra, nesse livro, são os trabalhadores industriais, especialmente no Rio e São Paulo, os centros industriais do período. Então, e aí a conversa começa a se tornar um pouco mais pautada por diferentes visões e ruídos nessa capacidade
da formulação do processo de políticas públicas, políticas econômicas, de industrialização, especialmente pautado por divergências, por propostas não tão, enfim, compatíveis ou não, a gente pode conversar. O fato é que há um aprofundamento do espaço do empresariado industrial no Estado. Aqui alguns dados desses mais somente pertinentes ao Brasil. A gente pode ver que em 5 anos, mais do que dobra os investimentos estrangeiros diretos comparados a quase 8 anos antes. Né? De novo, são períodos onde coisas são muito intensas. De novo, claro, a gente sabe, a capa do livro tem outra foto, é sempre o Volkswagen, né? Engraçado. A capa do livro é o JK num Fusca também, mas indo para Brasília, em Brasília, né? É sempre um Volkswagen, essa aqui é também lá na São Bernardo, onde ele está, enfim, celebrando o Brasil moderno, celebrando o Brasil que está se transformando, está se industrializando. Então é um pouco isso, quer dizer, achar esse equilíbrio de uma análise, do ponto de vista analítico, como é que a gente consegue, como é que enfim, o meu desafio que eu me coloquei, entre outros, era pensar, como é que por um lado existe não acho que restrito só a senhora lá que está comprando o eletrodoméstico e tal, mas, do Pai Noel, mas como é que há esse senso de que, sabe, há coisas interessantes acontecendo no Brasil, a industrialização, os sindicatos auto-interessados e também não necessariamente só por essa razão concordavam, partilhavam desse projeto, se sentiram pelo menos no início convidados a participar do processo de formulação, intelectuais nacionalistas ou intelectuais que pensavam questões de desenvolvimento nacional também se sentiram estimulados a participar, a dar a sua contribuição nessa discussão. Isso é uma coisa que eu consegui mapear muito bem por essas publicações aqui. Portanto, publicações da CNI, publicações sindicais, publicações dos setores comerciais, publicações dos intelectuais, né? Com todo o devido cuidado com publicações, com todo o devido cuidado que a gente tem que ter com isso, e ideal, em que alguma medida isso consegue expressar de fato, né, o setor que se diz estar representando, mas de qualquer maneira eu acho que é um olhar e uma possibilidade de você ter uma sim, filtrada, mas uma perspectiva do que como é que estava se participando dessa conversa sobre desenvolvimento nacional. Dentro desse ambiente mais amplo, desse contexto, diferentes visões e a perspectiva de um aceleramento do tempo, das necessidades, das demandas, das transformações que estão ocorrendo no país, das dificuldades do ambiente regional, hemisférico, das experiências paralelas que estão ocorrendo nos lugares do mundo. Portanto, né, um ambiente assim de muita coisa, de muita transformação e também no início de uma rica conversa, indireta, evidentemente, muitas vezes direta, mas em grande parte, né, pessoas falando diferentes coisas, não todas as visões sendo colocadas no mesmo espaço na opinião pública, na mídia, mas, né, se você olhar em outras áreas, além dos jornais das grandes cidades, você consegue ver, de fato, ideias e proposições sendo partilhadas e colocadas em questão. Por outro lado, também, como eu disse, um certo senso grande de ownership, um senso de que, sabe, eu posso dar o meu palpite nesse processo. A gente, por exemplo, uma coisa que para mim foi transformadora assim, no processo de pesquisar esse livro, foi no Arquivo Nacional achar no Fundos de Conselho de Desenvolvimento Nacional, que tinha aquele monte de coisa sobre dados de peças mecânicas que iam ser colocadas na linha de montagem, tudo isso. Tinha também cartas de professorinha de português, professorinha primária de Crato, no Ceará, que escrevia para o Lucas Lopes pedindo uma cópia do plano de metas que ela queria discutir com seus alunos lá no Crato, Ceará, em 57, né, o plano de metas, que achava que era um negócio muito interessante, já acontecendo no Brasil, que, portanto, queria participar e queria que o Lucas Lopes lesse a carta dela, respondesse, mandasse uma cópia, que eu visse que o pessoal lá também estava estimulado. Quer dizer, há evidentemente não discutir a representatividade disso, mas eu acho que quando você tem carta do Crato, você tem carta de Goiânia, Valadares, você tem carta de Anápolis, você tem carta de... Você não é só Rio, São Paulo, as pessoas estão prestando atenção para o que está acontecendo, né? E se sentem, portanto, de que partícipes disso e apresentam as suas ideias. Gradativamente isso, quando a gente começa a ver, especialmente com aprofundamento na industrialização, uma concentração de certos atores no processo de tomar a decisão, uma concentração também em que tipo de investimentos e aonde esses investimentos e por que meios esses investimentos estão sendo feitos. Estamos falando do quê? Do processo de industrialização acelerado via capital estrangeiro no sudeste do país, e isso vai, portanto, gerar cada vez mais ruídos, cada vez mais
noção de que não estou me sentindo representado, preciso buscar alternativas de como expressar a minha visão sobre o desenvolvimento nacional, que eu concordo, que é uma coisa interessante, que eu devo participar, não sou contra essa conversa, não sou necessariamente contra essa cultura de massa, não sou contra espero que não, especialmente a ganhada da vitória da Copa, não sou contra necessariamente a industrialização, mas em que grau, por que meios e quem é que deve estar participando disso, quem é que deve estar sendo afetado e como desse processo. Eu acho que é um pouco pensar nessas linhas para tentar entender um pouco o que está acontecendo. O que vai se revelar no underground, o que vai se colocar, se materializar, é sim um processo de crescimento acelerado, uma industrialização ainda mais acelerada. Os níveis médios de industrialização nesse período vão ser 12% ao ano, ou seja, níveis chineses de agora, da globalização, né? Agora diminuiu, mas até recentemente 12%. Mas o que? Cada vez mais o Conselho Nacional de Desenvolvimento, que respondia a Dona Maria, lá, não é Dona Maria, mas enfim, o nome dela lá do Crato, mandava as coisas no início, cada vez se sente menos compromissado em responder essas cartas, as cartas passam a se acumular. A gente sabe que esse processo de industrialização ele vai ser concentrador de renda, vai ser concentrador de rendas regionais e de acesso, e vai, portanto, aprofundar várias dessas questões. Agora, é claro, as pessoas não, falei que tinha essa foto, as pessoas não vão ser passivas nisso. Né? Exatamente nessa experiência, isso vai evidentemente se aprofundar. Um dos meus desafios nesse livro, entre vários, foi onde é que eu paro com isso. Meia culpa, faria mais sentido parar em 64, não tive gás para parar em 64, assumo isso de cara, né, e decidi parar, portanto, em 61, para poder dar um fim no projeto, na tese, no livro, mas esse processo vai continuar e vai se aprofundar, e portanto eu vejo esse livro com mais ou menos as origens da polarização, as origens, né, dessas visões diferentes que se tornam cada vez mais, talvez, incompatíveis, e sendo apresentadas de maneira mais assertiva, não sei se isso é um anglicismo, não, quer dizer, mais vocal, né, mais ativa por esses atores, entre os quais, claro, os sindicatos, de novo, há um lado inteiro acontecendo no mundo rural, mas eu consigo focar aqui no campo da cidade, das grandes cidades do Brasil, e nós temos aí a histórica greve de 54, evento cujo Paulinho aqui é um dos grandes, né, não preciso relembrar vocês, estudiosos, e pode falar muito melhor do que eu aqui. Então, essa é mais ou menos alguns dos argumentos do livro, tentar esmiuçar esse processo, como é que essas vozes vão se colocar e como é que diferentes atores expressam, não necessariamente visões totalmente diferentes do movimento nacional, mas como é que eles estão tentando negociar um com o outro, e especialmente tendo ciência de que certas opções estão sendo feitas, que estão impactando, mas nas quais, no processo de tomada dessas decisões, eles não se sentem representados ou suficientemente representados. Né? Isso vai, portanto, na medida que a década, de novo, uma década de grandes transformações, uma década que, portanto, essa sensação de aceleramento das coisas, aceleramento, desculpe a dificuldade de achar as palavras de vez em quando, muito tempo fora, uma polarização ideológica que vai, evidentemente, já se manifestar nos anos 60 em eventos como esse, né? E uma nova pauta, não tanto mais industrialização, ou mesmo industrialização, ou participação no processo político, mas uma nova pauta, evidentemente necessária, mas que a inserção maior não são temas novos, são temas de sempre do país, mas reforma agrária, né, as tais reformas de base, educação básica e tudo mais. Isso é mais ou menos o contexto onde eu encerro, né, a análise do livro, sabendo, dizendo, isso vai acontecer, a gente sabe, eu estou tentando mostrar um pouco como é que isso se constitui. Então é isso, quer dizer, em resumo, um dos argumentos centrais do livro é esse, que afirmar aqui, tentar demonstrar que na ausência de uma capacidade maior de incorporar outras visões, de tentar promover uma linha de desenvolvimento nacional mais inclusivo, seja lá o que isso quer dizer, ou seja, menor concentração social, regional, econômica, demográfica de certas opções, uma industrialização que pudesse, portanto, ser um pouco mais inclusiva também no investimento humano, nos rendimentos, o processo de industrialização. O Renato Colistetti, né, tem um trabalho fantástico sobre isso, mostrando a transformação, outro trabalho que me deu muita luz nesse livro, né, o processo de produtividade industrial, ele tem ganhos assim absurdos, né, e o ganho da renda, o ganho do salário nunca consegue, né, e na verdade é um gap cada vez maior nesse processo, e isso as pessoas não estão cientes disso.
É nesse processo que os trabalhadores, além da greve de 57, constituem o DIESE, que é para exatamente mensurar esse tipo de coisa, a insuficiência de reajustes salariais que eles viam e corretamente viam como ocorrendo e queriam negociar e queriam cada vez mais, se mobilizavam cada vez mais para expressar esse descontentamento. Então, de novo, essa questão da modernização é um pouco o marco teórico lá do livro que eu critico no início e digo, bom, veja bem, se tentasse, acreditava que aconteceu uma coisa, aconteceu outra, como é que a gente faz sentido disso? Então, portanto, não sei se ficou aqui o necessário colocar isso aqui, mas mostrar, né, que exatamente isso vai acontecer. Nós sabemos, de novo, começamos com isso, sabemos o que ocorre, o que vai ocorrer é esse trágico evento não só da crença acelerada, crescente, uma das coisas que eu tenho pensado agora no novo projeto de trabalho, esse argumento de que para se modernizar o Brasil tem, ou seja, a modernização, desenvolvimento e democracia não são compatíveis, portanto tem que ocorrer isso, esse tipo de coisa, a médio, a longo prazo, né, isso aqui que vai ocorrer. Me disseram que essa favela aqui não existe mais, que na verdade ela foi retirada, para que provavelmente um outro prédio similar ao da direita tenha sido construído. Você conhece essa foto? Ela existe? Mas disseram que essa não tem mais. Essa foto especificamente, onde está essa foto, enfim. Mas é Paraisópolis, pois é, então, não tinha essa referência. Eu tenho que ter os paulistas na sala para ter essa informação. Obrigado. Agora eu posso falar. Então, quer dizer, isso vai acontecer também. E, portanto, coloquei aí para vocês. Muito obrigado pela atenção, um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Paulinho, pelo convite. E estou à disposição agora e em outras ocasiões.